Oi, gente, eu sou a Bianca e hoje eu vou ensinar como fazer uma análise de regressão à mão. Para isso, a gente vai precisar de uma calculadora, e ela não precisa ser científica necessariamente, qualquer calculadora normal serve, e uma régua. E aqui essa régua só vai servir mesmo para ajudar nas tabelas, tá? Eu não vou montar, não vou traçar reta aqui. Ok, então a gente já pode ir para o primeiro passo, que é determinar a hipótese nula. Para isso, a gente precisa conhecer o banco de dados. É que eu que criei esse banco de dados, tá? Então, é um banco de dados fictício, ele é inclusive bem pequeno para a gente poder determinar ou não se vai rejeitar a hipótese nula, mas é só um exemplo. Então, aqui eu estou testando se a quantidade de frutos gerados em uma determinada espécie de arbusto vai influenciar na riqueza de borboletas observada, certo? Então, a nossa hipótese nula vai ser que a riqueza de borboletas não depende da quantidade de frutos gerados nos arbustos. A riqueza de borboletas é a nossa variável dependente e a quantidade de frutos gerados nos arbustos, a variável independente. Bom, a segunda coisa que a gente tem que fazer é encontrar a equação da reta. E aí eu tenho uma colinha aqui com todas as fórmulas e eu aconselho que você tenha uma também, porque ajuda muito na hora dos cálculos. Então, a equação da reta é essa, y é igual a beta zero mais beta 1 vezes x. Beta 1 é SQXY sobre SQX. E o SQXY é o somatório desses dois termos, certo? E o SQX é aquele lá de cima. Para ir, então a gente vai ter que preencher a tabela com esses dados. Mas a primeira coisa é passar, né, os dados do banco de dados para essa tabelinha para ficar mais rápido e mais fácil de realizar os cálculos. Então, aí eu estou colocando a quantidade de frutos gerados, que é a nossa variável dependente, independente, que é o x, e a riqueza de borboletas é a dependente, y. E aí eu vou preenchendo tudo direitinho. E bom, a gente já pode partir para o primeiro termo, que seria cada x observado menos a média da variável x, né? Que é a quantidade de frutos. E aí eu tenho que fazer o somatório disso daí. E o somatório deu igual a 91 e o somatório da variável y deu igual a 32. E aí eu encontro a média, né? O nosso n é igual a 7. E aí a média de x deu igual a 13. E a média de y igual a 4. Ok, aí agora eu já posso realizar os cálculos. Então, eu vou pegar cada x e diminuir da média de x. E depois a mesma coisa para y. Então, 2 menos 13, menos 11. E assim vai, 4 menos 13, menos 9. E aí eu faço tudo isso, faço a mesma coisa para todos. Depois faço y menos y média. E aí 2 menos 4, menos 2, 2 de novo, menos 4, menos 2, e preencho todos da mesma forma. Eu deixei o x e o y lá justamente para vocês não se confundirem, tá bom? E aí agora eu tenho que fazer, para encontrar esse QX, eu tenho que multiplicar esses dois termos. Então, eu tô botando aí o A e o B só para dar o nome das colunas e ficar mais fácil de escrever, certo? Então, eu multiplico os valores da coluna A pelo valor da coluna B. Então, menos 9 vezes menos 2, 18. E faço isso para todos os outros. Bom, SQXY é o somatório disso daí. Então, eu vou somar todos os valores dessa tabela. Dessa coluna, quer dizer. E isso dá igual a 130. Então, SQXY igual a 130. Agora, eu vou encontrar o SQX, que é o denominador, né, para encontrar beta 1. Então, eu peguei os valores daquela coluna A e estou elevando ao quadrado, certo? E aí, o somatório dessa coluna vai dar igual ao SQX. Então, eu somo tudo e vi que isso daí deu igual a 500
e 62. E aí, agora eu posso encontrar beta 1, né? Que é SQXY sobre SQX. E aí eu pego, então, 130 sobre 562. Encontro que beta 1 é igual a... Já estava com esse valor calculado, né, antes, que é igual a 0,23. Agora, eu já posso tentar encontrar o outro valor que está faltando, que é o beta 0, né? A gente sabe que a equação da reta é y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. E aí eu tenho já o valor de y, né, que é o y média, e um valor de x. A gente sabe que com certeza a reta vai passar nesse ponto. Então eu posso substituir y média igual a 4, igual a beta 0, mais beta 1, que eu já tenho um valor também, e o x média, que é 13. E aí eu faço isso daí, que é beta 1 vezes o x média é igual a 2,99. Não esquece que primeiro a gente faz a multiplicação antes de poder passar para o outro lado, hein? Aí beta 0 é igual a 4 menos 2,99 e beta 0 é igual a 1,01, então. E aí agora a gente já tem a equação da nossa reta, né? Que já tem o valor de beta 0 e o valor de beta 1. Y é igual a 1,01 mais 0,23 vezes x. Vezes x, isso. Essa é a equação da nossa reta. Então, a gente já determinou a hipótese nula, já encontrou a equação da reta, que é essa daí, e agora a gente precisa preencher a tabela de ANOVA para regressão. Peguei aqui a minha colinha da tabela de ANOVA para regressão e agora já vai começar a preencher. A gente pode começar preenchendo já o grau de liberdade, né? O grau de liberdade da regressão 1 e o grau de liberdade residual vai ser n menos 2, e o nosso n é igual a 7, então dá 5. Agora a gente calcula o SQREG e o SQR, certo? Para isso, bora lá olhar para a colinha. O SQR é o somatório de y menos o y esperado ao quadrado. Então, primeiro eu vou calcular o y esperado, que é esse y chapéu, certo? Para isso, eu vou ter que usar lá a minha equação da reta, para poder calcular. Então, para cada valor de x, eu vou multiplicar por 0,23 e somar de 1,01. Então, peguei o 2 lá, multipliquei por 0,23 e somei por 1,01. Isso deu 1,47. E aí eu vou colocar isso lá na tabelinha. Faço isso para cada uma das linhas, cada x observado, para encontrar o y esperado. Depois disso, eu já posso pegar o y que a gente observou e diminuir do y que era esperado, certo? E aí, que é o termozinho que está lá, ao quadrado, né, na fórmula. Então, eu vou pegar, encontrar cada um desses valores, né, lá da segunda coluna, menos essa coluna anterior, a essa que eu estou preenchendo, e fiz tudo isso daí. Beleza. Agora, a gente vai elevar isso daí ao quadrado, tá? Então, vou pegar aí 0,53 ao quadrado, que dá 0,2809, e fazer isso para todos, tá? 0,07 ao quadrado, 0,38 ao quadrado e assim vai. Bom, feito isso para todos, eu posso simplesmente somar, né? Aí, de acordo com a equação, eu apontei aí para a coluna errada, e aí mas eu percebo depois, eu vou somar todos esses valores e isso vai dar o SQR, que é igual a 9,9298. Ok, então já temos o SQR e agora, para terminar de preencher nossa tabela de ANOVA, falta o SQREG. Só que aí eu já tenho, a gente viu ali aquela formulazinha, né, que mostra que SQY é igual ao SQR mais o SQREG.
E aí eu posso simplesmente encontrar o SQY, que é mais fácil, que é aquela minha coluninha B ao quadrado, né? E aí eu vou preencher essa daí, somar tudo e eu tenho o valor de SQY e posso assim encontrar o SQReg. Então, faço aí menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e assim vai para todos. Agora, eu preciso só somar todos esses valores para encontrar o SQY. Então, meu SQY dá igual a 40. Bom, agora eu só substituo, né? Substituo aí o SQReg, então vai ser igual a SQY menos o SQR. E aí, eu substituo isso, né? Faço 40 menos 9,9298 e isso vai dar o valor de SQReg, que é aproximadamente 30,07. Agora eu posso encontrar os quadrados médios. Então, o quadrado médio da regressão vai ser o SQReg sobre 1, que é o SQ, e o residual vai ser o SQ residual sobre 5, que dá o valor de 1,98987, certo? Bom, agora eu posso só achar meu valor de f dividindo esses valores. E aí o valor de f dá 15,14. Agora a gente tem que comparar com o f tabelado, né? Esse foi o meu f calculado e o f tabelado eu vejo aí nessa tabelinha. Então, pego pelos graus de liberdade, né? E encontro que o f tabelado é igual a 6,6079. Então, o nosso f calculado é maior do que o f tabelado. O que a gente conclui, então? A gente rejeita a hipótese nula. E aí agora basta a gente encontrar o r ao quadrado. O r quadrado, né? Que é o SQReg sobre o SQY. Então, a gente faz aí o SQReg, que é 30,07, dividido por 40, e encontra o r quadrado de igual a 0,75. Agora, a gente só precisa concluir. Então, o que a gente pode concluir aí desse exemplo que eu dei? Que sim, a riqueza de borboletas depende da quantidade de frutos encontradas naquela espécie de arbusto, mas não só isso, que 75%, pelo valor do r quadrado aí que a gente encontrou, 75% da variação da riqueza observada para cada um desses arbustos se deve à quantidade de frutos observadas que esses arbustos contêm, certo? Então, é isso daí que a gente extrai desse valor do r quadrado. É importante ressaltar também que, caso o f tabelado tivesse sido maior que o f calculado, a gente iria manter a hipótese nula e acabava por aí. Mas é sempre importante lembrar que mesmo que você mantenha a hipótese nula, você tem que tirar uma conclusão disso daí, tá bom? Então, é sempre importante concluir o resultado aí da sua análise, independente se a hipótese nula foi rejeitada ou não. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês.